Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui na área para mais uma aula e hoje vamos estar falando aí do ciclo celular, pessoal, muito importante aí para renovação das nossas células. Por exemplo, quem nunca arrancou um pedacinho de uma pele do dedo, cortou, até mesmo roeu uma unha, cortou o cabelo e depois de um tempo o que acontece? Aquela pele que foi removida, ela reaparece, né? Reaparece um pedaço de pele no lugar dela, no caso. A unha cresce novamente, o cabelo cresce novamente, tudo isso aí graças ao ciclo celular que garante aí a nossa renovação, regeneração de lesões e por aí vai. Quando a gente fala em ciclo celular, nós vamos dividir em duas etapas, digamos assim, duas grandes etapas. Uma parte chamada de intérfase e uma parte que é a divisão celular de fato, que é a mitose, certo? Essa aula de hoje ela vai focar bastante aí na intérfase, então é uma aula para a gente falar especificamente da parte do ciclo celular que é a intérfase e numa próxima aula a gente vai estar falando aí sobre a mitose, tudo bem? Então, como eu falei com vocês, o ciclo celular ele é composto aí pela intérfase e pela mitose, que é a divisão celular propriamente dita. E por que a gente precisa da intérfase antes da mitose? Bem, se nós temos uma célula originando duas células, teríamos duas células menores caso a célula não crescesse antes de se dividir. E aí dividindo em mais duas, ia chegar num momento que não ia ter como mais, né, pessoal? Ia acabar, né? Então, antes da divisão, a célula ela precisa crescer. E isso vai ocorrer, esse crescimento, onde vai ter também síntese aí de organelas novas, síntese de RNA e etc. Tudo isso vai estar ocorrendo na intérfase. Lembrando, como nós já vimos aí na aula de núcleo, que as nossas células, né, exceto os gametas, são células diploides, 2N, com 46 cromossomos. E falando aí do ciclo celular, onde nós temos a mitose, nós temos uma célula diploide 2N se dividindo e formando duas células 2N idênticas à célula que deu origem a elas. Ou seja, uma célula mãe originando duas células filhas geneticamente idênticas. E isso também é muito importante. Voltando aí, por exemplo, da pele. Você arrancou um pedaço de pele aí do dedo. Tem que nascer ali uma célula que seja dessa região, que seja específica dali. Já pensou se você machuca a sua mão, vai regenerar, começa a nascer, sei lá, um nariz, começa a nascer um pé? Não pode. Então as células elas têm que ser realmente idênticas e isso ocorre por mitose. Tudo bem? Então, pessoal, falando agora mais especificamente da intérfase, que é o foco da nossa aula de hoje, nós podemos dividir em três fases ou períodos. Período G1, período S, período G2, ok? Esses períodos remetem ao seguinte: G1 e G2 significam gap, que seriam intervalos. Antigamente, e de forma equivocada, se achava que nesses períodos a célula não tinha atividade alguma e que essa atividade aí de síntese era tão somente no período S, que inclusive é o mais importante dos três, é o que mais cai nas provas aí de Enem e vestibular. Porém, depois de um tempo, observou-se que a célula ela cresce, que a célula ela produz aí substâncias, ela produz síntese de RNA, ela produz proteínas em todas as etapas da intérfase, mas o nome ele foi mantido, ok? Então, tenham isso em mente aí. Apesar dos nomes G1 e G2, que remetem a gap, que é intervalo em inglês, pausa, em todas as três fases da intérfase, nós vamos ter uma elevada atividade metabólica da célula. Algumas células que não se renovam com frequência entram num estado que nós chamamos de G0. Ela passa, por exemplo, terminou um ciclo celular, ela está em G1, quando chega num dado momento, ela fica num estágio que nós chamamos de G0, que é conhecido como período de repouso, ok? Mas período de repouso não porque ela não faz nada, não porque a célula está inativa ou algo do tipo, ela não está no ciclo celular e ela não se divide com frequência, mas ela tem lá atividade metabólica e tudo mais, né? Então esse período G0 ele serve aí para células
que não se renovam ou que não se renovam com frequência, como por exemplo, neurônios, como por exemplo, que dificilmente se renovam, músculo cardíaco, músculo estriado esquelético, células que não se renovam ou que dificilmente se renovam ficam nesse estágio. Além disso, algumas células que até se renovam, mas somente em resposta a algum estímulo ou alguma lesão, também ficam nesse período. Por exemplo, os hepatócitos, células do nosso fígado, ficam em G0 e só se renovam quando ocorre uma lesão, seja essa lesão aí provocada por uma doença, como uma hepatite, ou como qualquer outra doença que ataque o fígado, ou até mesmo por uso abusivo aí de álcool. Então, em resposta a uma lesão, as células do fígado, elas voltam aqui para o ciclo celular e se renovam, se dividem. Os fibroblastos, que são células do nosso tecido conjuntivo, também atuam e participam do processo de cicatrização e tudo mais. Eles ficam em G0, porém, em resposta a substâncias liberadas pelas plaquetas, eles entram aí em divisão também. Então, período G0, células que não se renovam ou se renovam com pouca frequência, basicamente aí em resposta a lesões. Uma informação interessante, pessoal, é a de que, se a gente considerar o ciclo celular, a célula ela fica muito mais tempo na intérfase do que se dividindo. Se a gente pegar, por exemplo, algumas células do nosso intestino, que levam aí 24 horas para completar o ciclo celular, a gente vai ter aproximadamente aí 23 horas de intérfase e 1 hora de mitose. Quando nós pensamos aí no ciclo celular, a gente tem que ter em mente que o ciclo celular ele é altamente controlado, pessoal. Altamente controlado. Como assim? A gente tem que observar, as nossas células precisam observar se o DNA ele foi duplicado corretamente, se o ambiente é favorável para a célula se dividir, se tem algum erro ali no DNA, tá? Se a célula ela cresceu o suficiente para poder se dividir, então o ciclo celular ele é altamente regulado, e não só em relação a ver se está tudo certo e tudo mais, mas também nós temos aí moléculas que sinalizam o ciclo para ele continuar ou para ele parar. E isso se dá em alguns pontos do ciclo que nós chamamos de pontos de checagem ou checkpoints. Nesses pontos são avaliados aí uma série de parâmetros que vão fazer a célula ir adiante ou não no ciclo. E aí nós temos dois grupos de moléculas aí muito importantes, pessoal. Nós temos as CDKs, que são proteínas sinase ou quinase, e as ciclinas, que fazem o ciclo celular ir adiante. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo aí uma lista de biologia, você está, detonando, está indo muito bem e tal, mas uma questãozinha pequenininha, que tem lá 2 linhas de enunciado e as respostas são uma palavra, você está levando meia hora para fazer. Então, por mais que você esteja indo bem, você esteja acertando, você precisa ir mais rápido. Então, você tem que ter um empurrãozinho aí. Então, essas ciclinas ou as CDKs, elas, verificando ali que está tudo certo, elas fazem o ciclo ir adiante, elas fazem o ciclo fluir, ir à frente. Por outro lado, nós temos proteínas aí que regulam o ciclo no sentido de parar ou fazer com que ele vá mais devagar. E aí, nesse sentido, a principal molécula que nós temos é a proteína P53, que é produto do gene P53. A proteína P53, tendo algum problema, sendo verificado algum problema com essa célula, ela faz o ciclo parar ou ir mais devagar, a nossa célula tem vários mecanismos aí de reparo. Por exemplo, essa proteína aqui não está legal. Opa, vamos tentar reparar, manda fazer de novo. E esse DNA aqui ele não está muito legal, ele está com alguns erros. Opa, vamos tentar reparar antes de deixar ir adiante. Então a proteína P53 ela dá essa parada no ciclo e até mesmo se não tiver jeito, se não tiver como reparar os erros, ela aí induz o processo de apoptose para que essa célula não tenha chance de ir adiante. A proteína P53, caso ela não seja expressa de forma adequada ou até mesmo ela não seja expressa, o que pode acontecer? Uma célula dessa que não deveria se dividir, ela pode começar a proliferar, proliferar, proliferar e originar um tumor. E aí lembra, nós temos 2 tipos de tumor. Tumor benigno, que fica restrito lá ao local onde ele se originou, e o tumor maligno, que é o que nós chamamos de câncer, que se espalha aí para
outras regiões. Inclusive, já foi demonstrado, já foi visto em muitas pessoas com câncer que essas pessoas elas não expressavam de forma correta, não tinham uma expressão boa ou sequer tinham expressão da proteína P53. Então, a não expressão ou a expressão deficiente da proteína P53 tem relação aí com o surgimento de tumores, tem relação aí com o câncer. Então, é bom ficar ligado aí. CDK ou ciclina fazem o ciclo e adiante, e a proteína P53, opa, tem alguma coisa errada? Vamos fazer ir mais lento, ou até mesmo parar e, se for o caso, não deixar fazer essa célula entrar em apoptose, eliminando a possibilidade dela se dividir. E aí, gente, como é que funciona esses pontos de checagem? Nós temos aí 3 principais. Um aí perto do final do período G1, outro lá no finalzinho do período G2 e um já durante a divisão celular, lá na metáfase. Então vamos lá. No ponto 1, o que é avaliado? A célula cresceu o suficiente? Cresceu. Vai adiante. Opa, não cresceu? Para. É assim que funciona, ok? O ambiente, ele é favorável? Os fatores de crescimento estão adequados ali? As condições, de uma forma geral, são favoráveis para a célula ela se dividir? Sim. Vai adiante. Não? Para. O DNA, tem algum erro? Tem algum dano no DNA? Não. Então pode ir adiante. Opa, tem algum dano. Para. Ok? Esse ponto de checagem G1, ele é até tido por muitos como o mais crítico e, em geral, quando passa desse aqui, a célula tende a se dividir. Mas vamos lá. O ponto de checagem 2. Verifica-se se todo o DNA foi duplicado corretamente. Ah, professor, o DNA ele se duplicou ali no G2? Não. Eu vou colocar para vocês resumidamente o que acontece em cada um dos períodos. Mas já adiantando aqui, isso é uma informação muito importante, o único momento em que nós temos duplicação do DNA é na fase S ou no período S da intérfase, ok? O único momento em que ocorre duplicação do DNA é na fase S da intérfase. Então, ele passa ali pela fase S, chega lá em G2 e nesse ponto de checagem 2 é verificado se o DNA ele foi duplicado corretamente. Foi? Vai adiante. Não foi? Para. Também é visto se a célula cresceu o suficiente. Cresceu. Vai adiante. Não cresceu? Para. E por final, no ponto 3, verifica-se se os cromossomos eles estão alinhados corretamente. Não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente vai ver isso na mitose, mas verifica-se se os cromossomos estão alinhados corretamente. Estão? Pode ir adiante. Não estão? Para. Ok? Então, os pontos de checagem eles são muito importantes para garantir aí, digamos, a integridade do processo de divisão celular. Agora, vendo o que ocorre resumidamente em cada fase, pessoal. Primeiramente, já de cara aqui eu digo para vocês que é no período G1 que ocorre o maior crescimento da célula. Basicamente, só no período G1 a célula ela já quase que dobra de tamanho, ela já quase que duplica de tamanho. Então é o período de maior crescimento, a gente tem bastante síntese de proteína, bastante síntese de RNA, e a gente tem aqui a cromatina em forma de bastão. Lembra? Um pauzinho simples, que nem já mostrei para vocês na aula de núcleo, pessoal. E aí lembra, aqui ainda não é cromossomo, beleza? Aqui ainda é cromatina, DNA mais proteínas. E eu coloquei que está descondensada, entre aspas, por quê? A cromatina ela já tem um grau de condensação. É pequeno se comparado a um cromossomo, principalmente um cromossomo no mais alto grau de condensação? É, mas é errado a gente dizer que a cromatina é totalmente descondensada, ok? Então aqui lembra, cada um cromossomo, que aqui ainda é cromatina, corresponde a uma molécula de DNA. Então, considerando que nós temos 46 cromossomos numa célula diploide, tá? Vamos considerar como cromossomo para simplificar, cromossomo simples, nós vamos ter aqui, para cada um cromossomo, uma molécula de DNA. Então, esse é o resumo da fase G1. Na fase S é onde ocorre a duplicação, onde ocorre síntese de DNA. Então isso daí é uma das coisas que mais caem quando se fala de ciclo celular, quando se fala de intérfase.
local onde ocorre a duplicação, onde ocorre a síntese de DNA. Em que fase? Somente na fase S da intérfase, tudo bem? Agora, um erro muito comum aqui é dizer que na fase S da intérfase não há síntese de proteínas. Porém, na fase S, a gente vai observar síntese de histonas. O que são histonas? São aquelas proteínas que se enrolam lá no DNA para realização do processo aí de começar a condensação, de espiralização. Então, no período S, como a gente está duplicando o DNA, a gente precisa ali de mais histonas, então tem síntese de histonas. Então, cuidado com isso. Período S, duplicação de DNA, síntese de DNA, é o único local onde ocorre, mas tem aí também síntese de histonas. Além disso, alguns autores consideram que aqui ocorre a duplicação dos centríolos, tá? Para alguns autores é aqui, para outros autores é em G2, ou então começa em S e termina em G2. Enfim, então fica ligado na questão, mas de uma forma geral, como tem essa questão de uma pessoa falar uma coisa, outra pessoa falar outra, guardem principalmente que a duplicação do centríolo ocorre na intérfase. E já no período G2, que é o período que de fato antecede a divisão celular, a mitose, nós vamos ter os cromossomos já duplicados, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? O cromossomo duplicou, então estava em pauzinho, bastãozinho, agora está na forma de xizinho. Mas, lembra, o que duplica é a quantidade de DNA, não a quantidade de cromossomos. Então, se eu tinha 2 cromossomos e agora eu tenho 2 cromossomos duplicados, eu continuo tendo 2 cromossomos. O que muda é a quantidade de DNA. Então, vamos lá, ó. Um cromossomo aqui, um pauzinho, uma molécula de DNA. Duplicou, ficou na forma do xizinho. Ah, então agora eu tenho 2 cromossomos. Não. Um cromossomo duplicado é um cromossomo com 2 moléculas de DNA. Tudo bem? Se eu tenho 2 cromossomos, aí duplicou. Quando 2 cromossomos duplicaram, eu continuo tendo 2 cromossomos, porém com 4 moléculas de DNA. Então isso aí é importante e é bom ficar esperto nisso, que de vez em quando cai em prova e pega a galera aí pelo pé. Aqui a gente também vai ter síntese de RNA. Aqui a gente começa de fato a condensação da cromatina, ok? Lembra que a cromatina ela já não é totalmente descondensada, mas é comum a gente ver em prova que aqui começa a condensação da cromatina. Então a gente vai começar a ter um grau mais alto de condensação ou espiralização, e é a partir daqui que a gente passa a ter cromossomo de fato, ok? É a partir desse estágio que a gente vai ter de fato o que a gente chama de cromossomo. E também lembra da questão da duplicação dos centríolos, que pode ser no S, alguns consideram que é aqui, ou que começa no S e termina aqui, enfim. Então, tá aí o resumo do principal que ocorre aí em cada uma das 3 etapas da intérfase. E eu queria fazer uma observação aqui importante, que já foi questão de prova. Quando a gente considera o embrião, pegando lá o iniciozinho do desenvolvimento embrionário, lá do zigoto, célula-ovo ou zigoto, né? As primeiras divisões ou clivagens, como a gente chama em embriologia, chegando na fase de mórula e até mesmo ali no iniciozinho da blástula. Se nós formos ver, o volume do embrião no iniciozinho da blástula ou no final da mórula, ele é praticamente o mesmo, ou até a gente pode dizer que é o mesmo da célula-ovo. Então, o que vai acontecendo? Você tem lá o zigoto, a célula-ovo, se divide em 2 células, que depois se divide na origem a 4, 8, 16 e por aí vai. Porém, o que nós vamos observando são células cada vez menores e o volume do embrião ele vai se mantendo constante nesse início. E aí o que perguntaram na prova era, por que isso acontecia? Por que bem no iniciozinho do desenvolvimento embrionário você tem células cada vez menores e o volume do embrião não muda? A resposta é o seguinte, as divisões celulares aqui elas são bem contínuas e rápidas. E essas células embrionárias em estágio bem inicial, elas praticamente não têm ou não têm os períodos G1 e G2. Ou seja, o ciclo celular nesse período aqui, ele fica basicamente resumido a
fase S e a mitose. Então tem aqui o zigoto. Fase S, mitose. Fase S, mitose. Fase S, mitose. E por aí vai. Então, como o embrião nos estágios bem iniciais não possui os períodos G1 e G2, ou se possui é muito curto, o volume de uma mórula, ou até mesmo de uma blástula no estágiozinho inicial de blástula, ele é o mesmo ou aproximadamente o mesmo do zigoto. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E, claro, se você gostou, dá aquela valorizada no trabalho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando aí com todos os amigos. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.